Olá, pessoal. Sou o professor Max Bianchi Godoy e nós vamos falar de mais uma prática profissional, que é como realizar uma análise técnica de ações. Você vai ver que não é uma coisa muito difícil, é uma coisa bastante simples e que tem uma aplicabilidade muito grande no mercado, principalmente para você que quer ser um investidor. Mas eu queria começar a falar com você me apresentando, tá certo? Vamos lá? O meu nome é Max Bianchi Godoy, eu sou mestre em administração, tenho MBA executivo em negócios financeiros, sou pós-graduado em gestão estratégica e qualidade e sou formado em administração e em contabilidade. Além disso, eu tenho alguns trabalhos publicados. Eu tenho esse livro publicado em 2004, A Segurança da Informação e Sua Importância para o Sucesso das Organizações. E, além disso, eu publiquei vários artigos em revistas, tal como esses, Fatores de Atenção na Gestão Pública, foi publicado na revista Gestão Pública. Esse outro aqui também, Os Novos Desafios do Gestor Público, que também foi publicado na Gestão Pública. Tenho artigos publicados na revista Gestão Contemporânea, da FAPA, e também ajudei num artigo, né, contribuí num artigo, que 11 ideias de negócios em tempos de crise, na revista Exame. E tem outras participações em entrevistas e em artigos também, tá certo? Falando um pouquinho da minha vida profissional, desde 2008 eu sou professor em curso de graduação e pós-graduação. Já fui professor no Rio, em São Paulo e no DF, trabalhando tanto em cursos presenciais como em cursos também à distância. Fui coordenador do MBA em Gestão e Políticas Públicas, até que eu ajudei a compor, né, esse curso. E fui também coordenador dos cursos de extensão de uma grande universidade aqui do DF. Desde 2010, eu sou coordenador do MBA em Gestão Bancária de uma universidade em EAD, né, no curso de pós-graduação. Além disso, né, eu fui gestor, gerente de divisão do Banco do Brasil, onde eu trabalhei por mais de 30 anos. Coordenei durante mais de 12 anos grupos técnicos de planejamento estratégico. Fui também educador corporativo de 2002 a 2009. Tive uma empresa na década de 90 no Rio de desenvolvimento e suporte de informática e desde 2012 eu sou proprietário de uma empresa aqui no DF de consultoria e de treinamentos empresariais e acadêmicos. Agora que você me conhece um pouco, vamos falar do nosso assunto, que você já deve estar ansioso para falar, né? E aí você deve estar se perguntando, mas o que é mesmo análise técnica? Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Análise técnica corresponde ao uso de diferentes metodologias de análise nas negociações realizadas, porém elas dizem respeito ao acompanhamento das cotações dos ativos, das movimentações e de variáveis que estão relacionadas a essas. É análise, em síntese, né, é a análise de preços, das cotações das ações de uma ou mais empresas ao longo do tempo. Então, você vai ter tem duas variáveis básicas, a cotação, que é o preço da ação, e a cotação, a gente tem cotação de abertura e de fechamento. O normal é a gente usar as cotações de fechamento, mas você poderia querer, de repente, identificar alguma tendência. Então, na hora de você começar a formular, se você vai angariar dados, é interessante você pegar a cotação de abertura e a cotação de fechamento, mesmo que inicialmente você só vá usar a cotação de fechamento. Tá? Mas a gente vai ver isso mais adiante, fica calmo. Utiliza as informações históricas quanto às oscilações das cotações de ações e, a partir desses registros, se pode verificar a existência de determinados padrões de movimentação daqueles ativos, que proporciona o desenvolvimento de certas indicações que permitem realizar projeções quanto ao comportamento futuro das ações. Costuma fazer uso de representações gráficas, ou seja, de gráficos mesmo, normalmente gráficos de linha, tá, que são mais fáceis da gente visualizar essas tendências, né? A fim de se projetar movimentações futuras de determinadas ações a partir desses padrões de registros passados. Agora que você tem uma ideia do que é análise técnica, né?
para que você vai fazer uma análise técnica? Você pode estar perguntando, para que eu vou fazer? Bem, você pode ser que você não seja investidor de ações agora, mas você quer ser. E você tem duas formas de ser investidor. Você pode investir no escuro, né? Alguém falar para você, olha, a ação tal é boa, você investir. E, é claro, as suas chances de se dar bem não são tão grandes assim. Ou você pode fazer uma série de análises, né? Ou seja, antes de você entrar no mercado, você até está juntando dinheiro, vamos dizer, para fazer os seus investimentos. E aí você pode juntar num investimento que seja até mais seguro, mas também que tenha um rendimento menor. Enquanto isso, você está fazendo umas análises de papéis, ou seja, de ações possíveis que você poderia comprar no mercado, né? Nesse curso, o curso de mercado de ações, você vai entender muita coisa a respeito desse mercado, que é um mercado muito bacana, é um mercado que eu tive um professor que até, só um detalhe, eu tive um professor na época que eu fazia faculdade, na UFRJ, que ele investia em ações desde muito cedo, e ele conseguiu fazer até um certo ganhozinho em cima disso, né? E é muito interessante porque a gente vê pessoas que se dão muito bem e às vezes pessoas que se dão muito mal. E a diferença, às vezes, da pessoa que se dá muito bem para a pessoa que se dá muito mal, não é só sorte, é o fato que a pessoa que se dá bem, ela aprende a negociar nesse mercado, né? Então, a análise técnica, voltando aqui ao assunto, os investidores costumam utilizar a análise técnica a fim de identificar as tendências no mercado de ações. Você vai verificar, claro, sempre vai escolher algumas ações e fazer essa análise técnica. Mas você vai ver que algumas vão variar de acordo com a variação do mercado e outras não, vão ter uma variação meio que diferenciada, né? E isso varia de acordo com o tipo de ação, varia de acordo com o momento, varia de acordo com informações, às vezes da própria internas da companhia. Então, que tem uma série de dados, e essa análise técnica é uma boa entrada, ou seja, é um bom começo para você começar a entrar nessa parte de ações. Um dos aspectos importantes é que essa análise pode auxiliar na identificação de possíveis oportunidades de compra e venda. Você vai ver um traçado histórico, né, passado, e você vai identificar, você pode tentar manter aquele padrão, né, por exemplo, um padrão de crescimento ou um padrão aleatório, e você vai verificar que determinados picos e vales se repetem, né? Muitas vezes, às vezes não tão incisivamente, às vezes menos incisivamente, mas se não houver nada diferenciado no mercado, aquela tendência pode voltar a acontecer. Então, você pode fazer uma previsão e aí tentar verificar um momento que a ação esteja mais baixa, que seria o valor da cotação esteja mais baixo, seria um momento bom para comprar, e no momento que ela esteja mais alta, que seria um momento bom para vender. Tem uma outra série de análises que você pode fazer também, que se somam a essa análise, ou seja, é uma análise muito importante, análise técnica, porém, ela sozinha, ela dá um tipo de informação, e o ideal é que você tenha várias informações, várias visões, para você ter a sua conclusão, a sua decisão de investimento. Bem, um dos aspectos, como a gente já falou, dessa análise é possibilitar a identificação de possíveis oportunidades de compra e venda, como a gente já falou. Torna possível também se tentar verificar as tendências de aumento ou de redução nas cotações por meio dos gráficos, devendo ser utilizadas outras ferramentas e técnicas de análise a fim de confirmar ou verificar outros aspectos, tá certo? E agora você está perguntando, tá bom, mas como é que eu faço essa análise? Né? Uma coisa tão... Como é que eu vou fazer? Você já falou que é fácil, que é simples, mas como é que eu faço? Então, eu vou dar um exemplo para você, bem simples, para você entender o conceito, tá certo? E você depois, com mais calma, você vai estudar esse assunto e vai ver como é que pode sofisticar cada vez mais isso. Vamos lá? Então, vamos. Primeira coisa que você tem que fazer é escolher a ação da empresa ou as ações que você vai analisar que você pretende investir, né? A sua análise pode ser um dos fatores para a escolha ou não daquele ativo. Ou seja, você pode escolher aquela ação achando que aquela ação é boa, mas na hora que você vai analisar, pode ser que você seja uma pessoa que tem um apetite a risco muito grande e ela varia muito pouco aquela ação. E você fala, não, essa daí para mim não serve. Ou pode ser que você seja uma pessoa que não tem um apetite a risco tão grande, não está disposto a correr riscos,
E aí você vai preferir aquelas ações que têm um crescimento lento, né, em vez daquelas que têm um crescimento acentuado, mas que têm um risco elevado também de ter algum problema. Então, a sua análise, como a gente já falou, pode ser um dos fatores para você escolher ou não aquele ativo, aquela ação. Aí o que você tem que fazer? Né? Buscar as cotações da ação ao longo do período. Então vamos lá? Como é que a gente busca essas cotações de preços da ação ao longo do período? Pode ser na própria Bolsa de Valores, você entra no site da Bolsa e aí verifica a cotação, coloca a sigla da ação que você quer. Como é que eu vou descobrir a sigla da ação? Bem, pelo Google você descobre, né? Ou seja, pelo browser, você usando um mecanismo de pesquisa, você consegue descobrir. Então eu fui lá e coloquei assim, ação da Petrobras, vírgula, cotação de hoje, por exemplo. Aí apareceu logo no início, né, um site, que está até aqui embaixo o site, um exemplo, tem vários outros sites, apareceu uma lista grande, tá? E aí apareceu isso que você está vendo aqui, tá vendo? Esse desenhozinho com a cotação de fechamento do dia, tá? Dizendo que houve uma elevação de 0,9% no dia, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai entrar, vai pegar esses dados, certo? E aí você vai registrar dia a dia, no período que você deseja, o valor das cotações de fechamento, ou de abertura e fechamento do dia. Então você vai fazer uma planilhazinha, e essa planilha precisa conter os campos, pelo menos campos de data, campo de valor, valor de abertura, valor de fechamento principal, e se você quiser, como eu falei para você, é interessante, já que você vai estar registrando o dado, registrar também o valor de abertura. Tá? Aí você vai nessa planilhazinha que eu peguei, por exemplo, nesse exemplo, na ação Petrobras, a Petro 4, PETR 4, e aí o que eu fiz? Isso é um exemplo, tá, pessoal? Isso poderia ser qualquer outra ação negociada em bolsa. E aí você vem aqui, tá? E aí você seleciona, tá vendo? Essa primeira seleção foi o valor de fechamento, a cotação de fechamento da ação. Essa outra foi a cotação de abertura, que é 22,70. E aí, com base nisso, eu pego e transfiro esses dados para uma planilha simples, tá vendo? Que tem o dia, que tem a data, né? O dia, o valor de abertura e o valor de fechamento. Aí eu vou colecionando esses dias, dia a dia, tá? E após anotar todos os valores das datas do período que eu quero, né, que eu desejo fazer, eu vou gerar um gráfico de linha, né? Porque o gráfico de linha você vai ter uma visualização mais fácil. Então eu peguei um período pequeno só para você ver como é que é. Eu podia ter pego uma lista bem grande e aí você ia ver, né, os picos e os vales, como eu falei para você, mas eu peguei uma lista bem pequena para você ver que não é difícil. E aí, com base nessa lista, eu só selecionei os valores de fechamento e aí montei esse pequeno gráfico aqui. Foi muito fácil, tá vendo? O primeiro dia até o dia 14, foram 14 dias só que eu fiz esse levantamento. E aí, tá vendo? Ela vai variando, tá vendo a curva? Ela vai variando. Claro que quanto mais dados eu colocar, mais detalhe vai ter essa curva. E aí o que vai acontecer? Eu vou ver que essa ação ela está em franca ascensão, franca subida. Se eu tivesse a ação já, seria um bom momento para vender, ou então assim que ela começar a cair, eu venderia, ou então eu espero ela cair, e aí quando ela começar a subir, eu compro. Tá? É claro, pessoal, que eu não posso basear a minha decisão de investimento só nessa análise. Além disso, você está vendo que você pode fazer isso bem fácil com uma planilha eletrônica, né, com Excel, uma outra planilha eletrônica da sua escolha. Tá? Mas existem softwares, existem programas que já fazem isso automaticamente, que você escolhe a ação, às vezes vários deles são pagos, né? Você escolhe a ação, ele já faz automaticamente o gráfico, e aí já coloca, né, os viés de baixa e viés de alta, como você está vendo aí. As linhas verdes são os viés de alta e as linhas vermelhas são os viés de baixa, tá? Para você entender, e aí, sim, aí você escolhe, aqui essa pessoa escolheu essas ações aqui para ver, e aí foi vendo uma a uma, e aí cada ação apresentou um gráfico. Pessoal, espero que você tenha gostado, você tenha entendido a análise técnica, né? Essa nossa prática profissional. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o professor Max Bianchi Godoy, como eu falei para você. O meu contato está aí, max@maxdesenvolvimento.com.br, né? Nessa aula que foi Mercado de Ações. Eu espero te ver em uma nova oportunidade, em uma nova prática profissional, em um curso,
um treinamento ou uma consultoria, tá certo? Muito sucesso para você e que Deus te abençoe. Um abraço. Tchau. Até logo.